Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Será que a Lei Magnitsky é efetiva? Vocês devem ter visto muitos advogados falando e comentaristas de televisão dizendo: olha, a tal pessoa afetada pela Lei Magnitsky, né, sancionada pela Lei Magnitsky, ou na lista, o FAC, esta pessoa não tem bens nos Estados Unidos, então a lei não é tão efetiva assim. Bem, eu não sou advogado, eu não sou comentarista de televisão, só que eu sou o Léo, eu sou economista e nesse canal nós tratamos economia como ciência, então eu quero desmistificar algumas coisas e aproveitar e explicar um pouco do sistema financeiro na parte Know Your Client, né, KUC. Bem, primeiro de tudo, não é carteirada, mas eu gostaria de falar que é uma coisa que me incomoda. Sempre que acontece alguma coisa, todo mundo vira especialista. Né? Houve, infelizmente, a tragédia no Japão, né, do terremoto, já teve gente que virou geólogo. Né? Um tempo antes, teve algum outro problema, todo mundo era daquele outro problema. Né? Sempre há especialistas. Há especialista em comércio internacional, há especialista em Lei Magnitsky, há tudo. Veja, Léo, mas as pessoas que estão tratando disso são advogados. Sim, mas advogados entendem direito brasileiro, eles podem entender direito internacional. Só que a Lei Magnitsky é uma coisa um pouquinho diferente. Léo, então quem é você para falar isso? Olha, eu não posso abrir muito, mas eu trabalhei 4 anos como em KYC, né, em compliance, em Know Your Client, em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Sou economista, mas eu trabalhei em instituições financeiras, como é assim todo economista. No Brasil eu trabalhei pouquíssimo tempo nisso. E eu trabalhei fora do Brasil, principalmente com regulamentação europeia, né, da União Europeia, e depois um pouquinho para o mercado brasileiro. Muito bem. Então, eu sei o dia a dia, né, da parte de sistemas financeiros e bancários sobre as listas OFAC. Office of Foreign Assets Control. Tá? Muito bem. Vocês devem ter visto, porque vocês não vivem dentro de uma bolha, nem tem uma cabeça de ovo, certo? Que um ministro da Suprema Corte Brasileira foi sancionado com a Lei Magnitsky. Na verdade, ele foi incluído na SDN, né, com a anotação da Lei Magnitsky. SDN é a lista que é utilizada, Special Designated Nationals and Blocked Person. É a lista SDN, que está no site, né, do Departamento de... Agora não sei se é Departamento de Justiça ou Departamento de Tesouro, mas está dentro dessa lista, que dizem ao sistema financeiro quais pessoas não podem ser aceitas no sistema financeiro, basicamente. Léo, mas essa lista é dos Estados Unidos. Né? O Brasil não tem que respeitar. Então, se a pessoa sancionada não tem bens nos Estados Unidos, nós não temos que respeitar. Não é bem assim. Eu até teve uma advogada que me bloqueou no X, inclusive me sigam no X e no nosso grupo do Telegram, vou deixar o link na descrição. Curta, compartilhe e inscreva-se, tá? Mas eu vou ser o mais breve possível. Ela falou assim: não, a Lei Magnitsky não foi recepcionada, ela não é recepcionada, então ela não vale no Brasil. Olha, balela, você não sabe o que você está falando, doutora. Porque o problema é o seguinte: quando você faz o cadastro de um banco digital, ou qualquer cadastro que você tem que fazer KYC, né, que você tem que dar os seus documentos para o site ou te registrar alguma coisa, eu não vou falar o nome da empresa, tá? Porque eu tenho algumas limitações, mas eu não vou falar o nome da empresa, mas existe uma que domina praticamente o mercado global. Os sites ou qualquer coisa que você tem que se registrar para usar via documento, eles não têm um departamento de checagem tão grande. Eles têm algumas pessoas que trabalham com isso, mas normalmente ele é feito por. Tem todo um sistema e uma empresa terceirizada que, dentro do sistema, que verifica os documentos e aparece tudo. Aparece tudo. Né? Inclusive, eu não vou falar, mas aparece as anotações aqui. Né? E você não pode fazer nada. Você precisa de uma senha para você modificar. Por quê? Porque aparece ali todos os registros que aquela empresa traz e fala: olha, essa pessoa está no. Tem apontamento no FAC via SDN. Essa pessoa tem ordem de bloqueio do penhora, né, a gente diria no Brasil, mas ordem de bloqueio de bens nos Estados Unidos ou na Europa, então não abra conta. Essa pessoa tem mandado de prisão. Então, tem todos os registros ali. Então é só quando abrir a conta. Depende quanto você paga para o sistema, mas normalmente de 15 em 15 dias, mas tem bancos que têm que seguir a regulamentação. Tem uma regulamentação própria, né? Tem alguns contratos, tem bancos que tratam com locais do planeta que existe mais risco, né? Para lavagem de dinheiro e prevenção ao terrorismo, prevenção, financiamento ao terrorismo, né? Tem mais risco nesse setor, então eles fazem diariamente, tá? Inclusive, eu não sei se vocês já abriram uma conta, o banco sempre pergunta, de alguma maneira. Mas, quando você abre uma conta em qualquer instituição financeira, ele pode perguntar diretamente:
Mas ele pergunta assim: você é um cidadão americano? Pode ser que ele não pergunte diretamente, mas ali no contrato tá de eu asseguro que eu não sou cidadão americano, é que você não viu o contrato. Às vezes contrato de adesão no aplicativo também. Por que ele pergunta? Porque os Estados Unidos tributa imposto de renda, né? Qualquer país do mundo praticamente, você só paga imposto de renda se você tem uma atividade econômica ou se você é residente no país. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos tributa todos os americanos, todas as pessoas que têm passaporte americano, eles vivendo nos Estados Unidos ou não. Então, como é que os Estados Unidos faz isso? Ele manda todos os bancos do mundo perguntarem aos seus correntistas se eles são cidadãos americanos. Léo, então por que um banco de Mianmar, um banco da Nova Zelândia, um banco brasileiro ou argentino pergunta? Por quê? Caso ele não dê esse relatório para o departamento responsável dos Estados Unidos, esse banco sofre multas. Então, para esse banco manter relações com o governo, com empresas sobre lei americana, que estão debaixo da jurisdição americana, esses bancos poder ter contrato, esses bancos que são de outros países têm que respeitar essa determinação de catalogar quem é cidadão americano ou não. E, evidentemente, se ele for cidadão americano, é pior ainda, porque ele vai ficar mandando relatórios, se necessário, da conta bancária para que essa pessoa não faça sonegação de imposto de renda ao governo dos Estados Unidos. Léo, o que isso tem a ver com o Magnitsky? Porque todos os bancos já fazem esse controle. Eram umas 10 horas, 11 horas da manhã, eu tinha um trabalho, não vou falar em que país. Todo dia, eu era responsável durante um tempo, ligava o computador, via se o sistema tinha feito a lista Bacenjude direitinho, que são determinações de penhora de conta corrente via Justiça Brasileira, e carregava a lista UFAC também. Você já carregava. E às vezes cruzava. Olha, esse cliente, nós vamos ter problema, nós vamos ter que mandar para o compliance ver o que vai fazer, né, para o back-office, perdão, e o back-office vai ver o que vai fazer, porque faz muito tempo, eu não sei se é assim ainda, do Bacenju e tal. Eu acho que hoje é tudo computadorizado, né, mas isso já faz mais de 6 anos. Faz mais de 7 anos. Não, faz 9 anos. Bem, enfim, faz muito tempo. Era assim, hoje deve ser tudo computadorizado, mas o importante é o seguinte, a lista OFAC é rodada no banco de dados dos bancos. Léo, e o que isso significa? Significa o seguinte, que, primeiro de tudo, quando você vai fazer o KYC, né, que é o cadastro, o próprio sistema, né, vamos falar que o sistema sabe, certo? Quem conhece os sistemas de verificação sabe que empresa que eu estou falando, tá? Mas o sistema sabe qual que é quem já está nessa lista, e o próprio sistema já recomenda, às vezes a conta está bloqueada, o gerente nem sabe por quê. As grandes empresas de cartão de crédito também já sabem, elas já carregaram. E elas têm que seguir a regulamentação. Elas não seguindo a regulamentação, até porque elas são dos Estados Unidos, elas vão sofrer sanções acessórias nos Estados Unidos, porque não estão respeitando a regulamentação. E olha, não tem nenhum burocrata fazendo isso. Está no sistema. O próprio sistema já bloqueia. E se alguma pessoa vier e colocar uma senha para soltar aquele registro, aquela pessoa. Porque o sistema financeiro, gente, é tudo login e senha. Certo? E você tem que renovar a sessão, porque sistema financeiro que eu digo, não investimentos, mas a manutenção de um banco, né, de uma instituição financeira, todo mundo sabe quem está fazendo. Se alguém solta que o sistema bancário, que o sistema do cartão de crédito, ou qualquer outro setor correlato bloqueou, essa pessoa, o banco vai comunicar ao FAC por que não foi respeitada a sanção por aquela instituição, vai falar, porque um funcionário tal usou a senha. E o que isso significa para quem é sancionado? Não pode usar cartão de crédito. Eu tendo a dizer que nenhum cartão de crédito. Léo, por que nenhum cartão de crédito? Porque mesmo a UnionPay, mesmo essas coisas, veja, a UnionPay, ela é uma instituição chinesa, só que softwares patentes e o sistema de processamento ligado da UnionPay junto ao banco pagador e da maquininha que vai recepcionar, ela também tem que ter. Então fica meio complicado, mas tudo bem. Pode ser que a UnionPay dê certo. Mas veja, no sistema financeiro é tudo terceirizado. São várias empresas que conversam entre si. E a maioria são sistemas proprietários dos Estados Unidos. Há um banco brasileiro que não tem a sede nos Estados Unidos. Não importa, porque um banco no Brasil sempre tem um negócio chamado IBAN. Léo, o que é IBAN? IBAN é um dos códigos para você utilizar o sistema SWIFT. Léo, para que eu quero o sistema SWIFT? O Brasil exporta commodities, não exporta? Para você mandar remessa de câmbio e você receber remessa de câmbio. Fora que boa parte dos bancos brasileiros tem ADR, né? Na Bolsa de Nova York. E duas grandes importantes fintechs brasileiras têm ações comercializadas em Nova York. Então fica complicado. E
Também, veja, sistemas online que utilizam o sistema KYC, né, por exemplo, a sua conta Apple, a sua conta Microsoft, a sua conta do Google, vai ter que ser tudo fechado. Então ele é efetivo fora dos Estados Unidos? Evidente que é. Nós vamos ficar sabendo? Não. Só vai ser na miúda. Evidente que é. Pode ser que ontem ainda não caiu, mas hoje, quando atualizarem, evidente, evidente, evidente. Então é isso, é uma explicação simples, tá? A lei Magnitsky coloca as pessoas no SDN, né? A pessoa entra no SDN através do FAQ, e aí os bancos, instituições financeiras, empresas dos Estados Unidos já colocam alerta, e as empresas que respeitam o sistema financeiro americano, têm acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos, já tem que ficar sabendo disso imediatamente, porque elas não podem transacionar com essas pessoas. Isso já é feito, gente. Isso já é feito. Esse respeito à legislação americana já é feito. Por isso que eu falei do imposto de renda, né, dos Estados Unidos. Já se verifica quem é americano. Porque existem tratados e acordos de mudança de comportamento, né, de mudança de conduta, alguma coisa assim, de bancos e instituições financeiras que nunca tiveram nos Estados Unidos. Tem bancos franceses que não têm sede nos Estados Unidos, levaram multa e pagaram. Por quê? Porque não respeitaram convenções de prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção a financiamento do terrorismo. A maior parte, o KYC é para isso. Gente, o KYC, que é você fazer o cadastro direitinho e tal, ele é para isto. Ele é para que o sistema financeiro dos Estados Unidos, via o FAQ, tenha capacidade de impedir financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e financiamento de pessoas que tenham violado direitos humanos. Ah, mas essas pessoas não violaram direitos humanos. Não importa. Está na Magnitsky. Não importa se você é inocente, se você é culpado. Já tá lá. Tá lá. É isso. Tá bom, pessoal? Hoje foi um vídeo curto. Curtam, compartilhem. Acredito que eu expliquei o que a lei é, tá bom? Curtam, compartilhem. Deem o valeu demais e hypem esse vídeo, tá? Se tiver o botão aí, hypem esse vídeo. Ou se tiver o botão valeu demais, que é como superchat no vídeo gravado. Tá bom, pessoal? Um abraço. Fiquem com Deus.